Bom, agora a gente entra num conteúdo muito interessante. Esse conteúdo, ele é a base, por exemplo, de como é que uma pintura se torna mais interessante do que a outra. Afinal de contas, o que faz uma pintura ser mais legal, chamar mais atenção? Tudo tem a ver com o estudo de valor tonal que aquele artista empregou naquela obra. E para a gente poder entender, nós vamos também lá no princípio. Afinal de contas, como é que se faz um valor tonal? Uma vez que a gente estudou sobre as linhas, a gente agora começa a pensar que elas vão se agrupar. E ao se agrupar, elas vão criando manchas mais profundas. E quanto mais profundas essas manchas vão trazendo para a gente, mais a gente consegue ver se é profundo, se é escuro ou se é claro. É a proximidade dessas linhas ou o afastamento delas que gera a impressão de escuro e claro, né? Então, para que você possa produzir tons diferentes, você precisa começar a pensar que o teu traço vai caracterizar a profundidade, né? E como é que a gente pode, quais são os tipos de traços que a gente pode produzir a partir, né, para criar profundidade? Será que existe uma forma só da gente gerar? Na verdade, existe um vocabulário de marcas usadas em desenhos, né, que os sketchers, que os desenhistas criaram para que pudessem, porque cada um busca uma característica única. Eu, por exemplo, tenho minha linguagem, tenho formas de desenhar, hoje eu percebo que eu me identifico mais, mas é super interessante como você pode conhecer toda a gama de desenho, de rachuras. Isso aqui a gente vai chamar de rachuras. Como é que essas rachuras se comportam e como é que a gente pode criar, então, efeitos visuais para fazer uma árvore, para fazer uma casa, para fazer um telhado, para fazer uma janela, para fazer uma pessoa, para fazer a bochecha de uma pessoa. Como é que a gente emprega esses materiais? Então nós vamos começar pensando que a gente vai criar então alguns quadrados. Deixa eu só colocar aqui alguns quadradinhos. Olha, percebe quando a gente não cruza, como é que fica meio estranho? Vamos pensar que essa rachura aqui, ela vai estar na diagonal, ok? Então o traço é esse aqui, ó, tá? Essa rachura na diagonal pode ser mais juntinha ou mais separadinha, tá? O nome dessa rachura é rachura com linhas paralelas. Certo? Agora, existem outras formas de fazer, então vamos lá. A gente pode ir fazendo xizinhos, como se a gente tivesse, ó, criando. A gente pode fazer o X já, mas a gente vai cruzando esse X para preencher o ambiente. E quanto mais a gente gera xizinhos, ó, esse é o movimento. A gente gera também um efeito de preenchimento, né? Essas a gente chama de rachura com X achatado. Outra forma que a gente pode pensar é fazer
a hachura em duas diagonais opostas. Essa é uma forma de gerar no desenho, para criar uma estrutura de desenho, a gente vai fazer hachura cruzada, que basicamente é esse movimento aqui, tudo bem? Outra forma de fazer hachura e criar um efeito interessante é criar o que eu acho mais interessante fazer, é mais trabalhosinho, né? Vou fazer assim para vocês entenderem. Ó, é esse o movimento aqui, ó. É quase fazendo uma trança. Você vai criando uns cruzamentos de ou seja, a gente vai trançando e a gente vai chamar de trançado. É mais chatinho de fazer, mas é super interessante, né? Pode se tornar aí você pode identificar com esse traço e falar, poxa, isso dá um efeito muito legal, quero experimentar isso nos meus desenhos. Isso pode ficar muito interessante. Outra forma de criar uma hachura interessante também é riscando, riscos enérgicos. De cima para baixo ou de baixo para cima, ó. Basicamente é esse o movimento, tá? Então você vem e a gente vai chamar de riscos. Talvez esse seja o mais usado, né? Pela grande maioria. Nós temos mais. A gente também tem outro muito usado e que a gente não imagina que seja uma hachura, que são os rabiscos. Ó, basicamente, rabiscos. Vamos fazer uma coluninha aqui, né, para te dar um pouco mais de organização. Esse daqui foi muito usado no impressionismo por alguns artistas com o pincel. Ó que legal! Que é o pontilhismo. São os pontos ou manchas. Aqui entra a ideia de você pensar que essas manchinhas juntas vão gerar uma forma interessante. Então, basicamente, você pode fazer assim, né? Sirra, um artista que trabalhou muito com essa técnica. Você pode criar, então, muitos efeitos. Isso numa composição onde você trabalha com uma pequena paisagem. Imagina, eu tenho aqui, vou fazer uma simples... deixa eu pensar aqui, olha. Calma que agora... Vou pensar aqui. Vamos fazer uma casinha. Casinha de frente aqui. Casinha de frente, que tem um telhadinho. A casinha aqui, ela vai ter... Eu vou fazer esse exercício aqui. Ela vai ter uma árvore e vai ter uns arbustos, casa, né? Então, imagina eu agora pensando como é que eu posso gerar a ideia de luz, de rachuras
para completar. E aí, como eu faço para diferenciar as duas? Às vezes, eu posso vir com essa daqui e fazer a nossa achura cruzada. Lá atrás, tudo é mais clarinho, né? Aí a gente vem, ó, criando o quê? Vamos pensar em rabiscos. Então a gente usou aqui a achura com linhas paralelas, a gente usou aqui a achura com X, aliás, a achura cruzada. A gente agora aqui tá usando rabiscos. Agora aqui, por exemplo, eu venho com riscos. Mas eu penso que essa casinha, ela vai ficar branquinha, porque senão eu tenho muitas informações de rachura e aí eu não tenho respiros. Então ela fica clarinha, com um pouquinho de sombra, apenas nas laterais, talvez. E a gente vai ter, olha, a aplicação lembra das linhas grossas, linhas finas. A gente vem aqui e trabalha com achura em X. Para a gente poder trabalhar então agora com as plantinhas, a gente pode fazer elas serem trançadinhas, que como elas são muito pequenininhas, a gente não consegue ver, ou em X cruzados, ou em pontinhos e manchas, ou então tão juntinhas que elas vão ficar quase imperceptíveis. Olha, fazer uns traçadinhos de forma que eu apenas veja, ó, continuidade aqui, uma massa. E para isso não ficar igual, eu posso trazer um pouco mais de profundidade. E a minha mão vai passear. Aqui a gente vem, ó. E você pode brincar. Vou te deixar livre para experimentar esse exercício criando a sua paisagem. Basicamente, de um desenho simples, eu quero que você experimente. Olha, tá muito parecido? Vamos trazer essa árvore para mais perto. Como é que a gente faz? Escurece uns pontos. Tudo bem? É isso. Brincadeiras à parte, a gente pode brincar muito, a gente ainda vai experimentar muito. A ideia de pensar que exercitar isso no grafite é um começo para a gente poder então exercitar isso também na aquarela. Nós vamos agora continuar com o valor tonal e agora a gente vai construir uma escala de valor tonal. O que vem a ser então essa questão? A gente primeiro começou conversando sobre as achuras que vão dar para a gente a ideia de volume. E afinal de contas, o que é esse valor tonal? É como a capacidade que você tem de gerar pontos claros e escuros dentro de um mesmo elemento, né? Então, quando você consegue criar contrastes interessantes a partir desses dois, do mais claro para o mais escuro, você vai ter uma escala de cinzas aí, uma escala de densidade de cor que vai te ajudar a dar profundidade, a trazer para frente um elemento, a jogar para trás esse elemento, compreende? Então isso é muito importante, você ter consciência.
Quando a gente faz na academia, né, a gente consegue realmente destrinchar ali 10, 20 tonalidades do mais clarinho para o mais escuro. A gente pode aqui agora, nesse exato momento, trazer essa informação para quatro pontos. Eu gosto muito disso porque a gente considera o primeiro quadrinho como um quadrinho. Vamos colocar aqui, ó, deixa eu mudar o primeiro quadrinho. Vou fazer aqui mais. O primeiro quadrinho a gente vai trazer, vai considerar o branco do papel. O segundo quadrinho e o terceiro a gente vai tentar administrar aí o peso da nossa mão para que a gente entenda que o último quadrinho é o quadrinho mais profundo, né? Então imagina que você consegue resumir aí essa escala de cinzas para quatro quadrinhos, pensando que o primeiro é o mais claro e o quarto é o mais escuro. Como é que agora a gente vai trazer a informação de que o terceiro precisa ser mais claro que o 4, mas mais escuro que o 2, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar que a gente vai administrar o peso, né? Eu vou gerar aqui uma informação um pouco mais profunda. Não tão profunda quanto a 4, mas não tão clara quanto a 2. Então a gente vai ter assim uma escala reduzida, mas que já nos orienta bastante sobre o que é profundidade, o que é escala, o que é o valor tonal. Lembre-se que esses dois apenas você já consegue criar um efeito interessante de volume. Se você pegar apenas o 1 e o 4 e criar, por exemplo, ó, se eu criar uma... Eu consigo pensar que, pensando aqui que aqui tem claridade, né? Então vamos colocar aqui se eu pensar assim, peraí, deixa eu pensar aqui. Se eu começo a pensar que toda a lateral desse homem já tem uma construção, eu já consigo saber que aqui é uma figura que eu posso identificar como uma figura humana. Então, basicamente, só com os riscos a gente já identifica, não é necessário muito mais que isso para eu poder entender que esses dois elementos aqui já trazem para a gente essas informações. Mas se eu consigo ter dentro se eu consigo gerar esse elemento de trazer isso mais de forma mais leve, eu consigo trazer ainda muito mais volume. É sobre isso a escala do valor tonal. Tudo bem? Então agora vamos entender isso aplicando para uma figura que a gente vai identificar aqui. Então nós temos
um círculo, né? Temos aqui um círculo, ou melhor, uma esfera, desculpa. Aqui a gente tem uma esfera, e essa esfera, ela vai trazer pra gente a identificação de onde vem a luz, a sombra, uma sombra que tá aqui no próprio elemento, que vai trazer e vai falar que não é um círculo, e sim uma esfera, e a gente vai ter então também uma sombra projetada. Então vamos pensar que para a gente poder identificar esse valor tonal, a gente tem que identificar de onde vem a luz. Aqui, claramente, a luz está vindo daqui para cá. Nesse caso também, ela está vindo não na lateral, mas numa diagonal. Tá vendo? A luz está vindo daqui. Então é como se ela estivesse vindo daqui. Então a gente vai pensar que essa luz está aqui. E aí a gente vem fazendo então o nosso círculo. Se você tiver dificuldade, pode pegar um fundo de um copinho, né? Ou o gargalo, mas a minha ideia aqui é que você exercite o teu traço. Afasta um pouco mais o lápis para que você possa desenhar com mais tranquilidade também. Então vamos lá, vamos tentar criar esse. Eu já sei que aqui eu tenho um ponto mais clarinho, então vamos pensar que esse ponto mais clarinho tá aqui. E nesse ponto mais clarinho, significa que é onde a luz está batendo mais profunda, mais diretamente. Deixa eu subir ele um pouquinho mais, talvez. Acho que aqui, ó. Não sei. Vamos apagar um pouquinho. Aqui nesse caso eu preciso apagar. Aqui é uma sombra maior, então, mas observe que eu tenho um ponto mais claro aqui. Por que isso acontece? Isso aqui acontece por quê? Porque esse objeto está numa superfície branca e a gente vai ter então um reflexo dessa superfície branca sobre o objeto que ele está encostando. Isso é real por todas as vezes que há um objeto, né, sobre uma superfície clara. Isso acontece, por exemplo, naturalmente na nossa pele, né, quando a gente tem aí o reflexo do ponto mais alto e das sombras que se projetam e das cores que perpassam, por exemplo, o nosso próprio rosto, né? Nosso rosto, a gente tem sombras, luzes refletidas por causa do colo, a gente tem isso até mesmo de qualquer cor. É possível a gente identificar essa luz mais clarinha aí quando a gente tem as partes mais as partes em que estão mais destacadas. Então nós temos uma luz refletida no nariz, no rosto, né? Porque elas estão mais para frente e elas têm como base a mesma cor da superfície. Então essa variação vai gerar uma sombra escura, mas um ponto mais clarinho em algum ponto do nosso corpo, né? Do nariz ou do rosto. Então a gente vai ter aqui, olha, uma sombra. E para a gente poder então agora projetar isso tudo, a gente já identificou o ponto 1, que é o ponto mais clarinho. Vamos trabalhar com o ponto 2 de forma em que toda a superfície vai ser pintada. Eu não vou esfumaçar. Sugiro que você comece a não praticar o esfumaçado, mas se você sentir dificuldade, não use nunca o dedo. O dedo deixa uma gordura muito grande sobre o papel. Então tente trazer a textura de uma limpeza a partir
do desenho que você já está produzindo, né? A partir do seu traço. Caso você queira fazer um esfumado, pegue um pedacinho de papel, como eu já ensinei, e espalhe. A ideia aqui é criar um degradê, né? Um esfumado, mas vamos observar que a gente consegue fazer isso com o peso que a gente está proporcionando na nossa mão. A gente tem aqui, olha, uma sombra mais profunda aqui, né? Porque ele tá na diagonal mesmo, essa luz, e a gente vai dissolver a gente pinta tudo, mas a gente vai dando um pouco mais de ênfase para alguns pontos. E aos poucos eu vou tentando criar um efeito só pintando. Veja, eu já consigo identificar que existe um ponto 3 aqui, que vai diferenciando o meu trabalho. E afinal de contas, onde está esse ponto 4? Qual é o ponto 4? O ponto 4 está na sombra projetada. A gente vai pintar aqui, mas veja que ele vai se dissolvendo, então significa que a parte mais profunda é a parte que encosta e ela não vai até o fim, ela vai se dissolvendo à medida que ela vai se afastando. Isso é legal, comece a exercitar, porque pintura e desenho tem muito a ver. Você vai libertando sua mão para você estar cada vez mais gerando liberdade no teu traço e técnica também. Então veja, aqui eu estou fazendo rabiscos e a gente começa a ter então uma informação de uma esfera, a gente construir uma esfera. E como é que a gente vai dar um nome para essas coisas? Então vamos lá, eu quero mostrar para você que o nome que a gente dá para essa pontinha branca se chama luz própria. O nome que a gente dá para essa parte mais escura se chama sombra própria. O nome que a gente dá para essa sombra aqui é sombra projetada. O nome que a gente dá para essa luz que refletiu aqui, que deu esse efeito mais clarinho, a gente chama de luz refletida. E o que a gente dá, né? A ideia que a gente dá para essa gradação de cores aqui, do mais escuro para o mais claro, a gente vai chamar de degradê. Ou penumbra. É sobre isso que eu quero exercitar com você na aquarela, para que você compreenda esses conceitos na aquarela. Mas antes,
eu quero dar umas dicas muito importantes aqui ainda no desenho. A gente vai agora aplicar tudo que a gente aprendeu em relação ao grafite na aquarela, tudo bem? Então, para a gente poder começar a conversar, eu vou fazer um gabarito do 1 ao 4, que a gente também vai usar, né? Vou colocar agora, ao invés de colocar ele na horizontal, vou colocar ele aqui na vertical. Tudo bem? E aí, vamos pensar que essa nossa... Para a gente poder entender sobre como é que a gente aplica as coisas, como é que a gente transforma, a gente não vai trabalhar com muitas cores. Na verdade, a gente vai trabalhar com uma única cor. A gente vai trabalhar com uma monocromia, né? Que é o princípio de compreender o quanto uma única cor é capaz de proporcionar para a gente no papel a informação que a gente precisa. Porque antes da gente pensar em cor, a gente precisa pensar na tonalidade. O quanto de claro e escuro eu estou buscando na minha composição. Então, não é necessário você ter muitas cores agora. É necessário que você tenha uma cor forte, né? Não sugiro cores amarelas, mas cores mais fortes, mais profundas, que podem te ajudar a compreender como é que essa cor vai se comportar do mais claro para o mais escuro. E eu vou te dar alguns exercícios importantes para você fazer agora, tá bom? Então a gente vai pensar que o 1 é o branco do papel. A gente vai chamar esse branco de respiro. Um branco que a gente vai colocar como respiro. Por que respiro? Porque ele vai ser, né, nesse gabarito 1, a parte que eu quero deixar mais clara, né? Vamos pedir ajuda aos universitários e fazer um círculo mais bem feito. Nenhum problema quanto a isso. Agora eu quero... O meu princípio aqui é o que eu quero fazer. Então, eu tenho uma tinta muito profunda e como o meu pincel está muito encharcado de água, tudo que eu colocar aqui vai ficar muito aguado. Então, eu vou pegar um pincel sintético, vou puxar esse pincel para poder sentir como é que ele tá. Ele vai me dar muitas consistências diferentes. Esse ponto aqui que a gente tem tirado, né, esse ponto que a gente tem aqui é chamado de creme. Ele é bem seco. Um ponto, quando a gente já coloca um pouco de água, né, a gente já alimenta com um pouquinho de água, ele parece que fica num ponto de manteiga. E só então a gente vai chegar naquele ponto que eu quero, que é um ponto leitoso, mentira, leitoso não, cremoso, mas que não escorre. Se ele escorrer, não é a consistência que eu quero. Ele tem que ser um tom engordurado, né, um tom mais pesado. A essa consistência aqui a gente vai dar a tonalidade do 4. E por que não o creme ou a manteiga? Porque eu acredito que aqui a gente tem um pouco mais de cremosidade importante para o trabalho e eu posso trabalhar com mais liberdade, com mais espaços. Aqui é mais sucinto, a gente precisa ser bem criterioso onde trabalhar com esses pontos mais secos, né? E são possíveis. Há trabalhos que a gente pega direto da bisnaga e raspa com a tinta, que fica super bonito. Mas essa consistência é a nossa 4, combinado? É a mais profunda que a gente vai trabalhar no primeiro momento. Para eu poder então descobrir o 3, eu vou acrescentar no meu pincel um pouco mais de água. E agora ele vai ter que estar numa consistência leitosa, que escorra. E esse escorrido eu vou compreender nem vou encostar muito porque
porque na hora que encosta um entra no outro, né? Eu vou perceber que ele tem uma tonalidade mais clara por conta da água. Bom, agora eu venho com um pincel mais clarinho e eu já percebi que está muito forte ainda. É a hora de usar um pincel mais molinho e mais carregado para me dar a consistência mais leve que eu quero para compreender nesse gabarito uma escala de 1 a 4. Então você percebe que entre esses dois ainda existe um ponto que a gente vai chamar de café, tá? É um ponto escuro, mas não tão escuro, né? E nem tão claro, enfim. E aí a gente chama de café. De todo modo, quais são então os nomes que a gente vai chamar aqui? A gente vai colocar aqui um ponto de chá para a parte mais clara, um ponto de leite e um ponto de mel. É só você pensar na consistência desses elementos para você poder trabalhar com essa ideia. Isso significa que a gente já tem ali o nosso ponto, né, a nossa luz, voltando aqui para a nossa referência. Eu vou tentar então agora aplicar o chá sem desenhar aquela bolinha. Ela pode vir naturalmente. Se ela não vier, não é um problema. Não necessariamente é deixar esse respiro aqui. Se eu fizer um 2 bem clarinho, o 1 nem é necessário muitas vezes. Aí a gente compensa criando formas. Olha, eu não gosto muito de esfregar. Eu tô usando papel alfa-celulose, não tô trabalhando com papel algodão. Então meu trabalho tem que ser rápido. O pincel é macio, pincel de cedas naturais e rápido. Uma vez que eu já fiz, não vou voltar mais. Mexer. A única coisa que eu fiz aqui foi tirar o excesso. Agora eu tenho uma aplicação ali da sombra. Eu mudo de pincel, ele ainda tá com uma consistência, meu papel ainda tá úmido, mas ele já não corre mais tanto. E ao mudar de pincel, ele também vai condensar mais pigmento na ponta, né? Ele não vai espalhar tanto quanto o pincel natural. Isso vai me ajudar a controlar esse pigmento, essa tinta que tá aqui. Eu tô com uma consistência leitosa, ainda de café na verdade, mas eu agora vou buscar um leite aqui, puxando um pouco mais de pigmento. E aí, para que isso aqui se una, nós podemos fazer uma coisa. A gente pode pegar um pincel macio e empurrar dessa forma, não dessa, mas dessa. Aqui a gente encosta levemente o pincel para que ele escorra, mas não venha com tanto peso, né? A ideia aqui é criar apenas o registro de que há um ponto mais claro. Eu gosto de pensar que eu posso escurecer um pouquinho mais só a ponta. E aí a gente espalha um pouquinho. Ficou forte? Senti que ficou um pouquinho mais forte. Então, vou tirar um pouquinho aqui.
e tenta passear aqui inclinando o papel, trazendo ele um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Para mim houve uma discrepância, né? Eu acabei fazendo ele de forma mais forte, então eu venho com o pincel bem molhadinho, macio, e vou fazer isso aqui. Depois eu lavo meu pincel, tiro o excesso e vou voltando sempre para a superfície toda. A grande maioria tenta corrigir o erro e aí fica só num pedaço, aí dá para ver a marca da pincelada, dá para ver onde a água para. Então é importante você seguir toda a figura e não esfregar tanto, é só para que essa tinta caminhe um pouco mais, se dissolva e traga pra gente o que a gente espera. Bom, uma vez que a gente fez isso, agora a gente tem essa parte mais escura. Dessa parte escura, a gente vai fazer um mel. Vou pegar aqui a consistência de mel, que é mais profunda. Aqui eu tenho que tomar cuidado, num primeiro momento, ou de esperar secar esse espalhando. Uma coisa interessante aqui para te mostrar é que nós perdemos um pouco esse fundo da luz, então a gente limpa o pincel, lava ele totalmente, tira o excesso e vem aqui assim, ó, na beiradinha dele, como se estivesse limpando. Essa é uma possibilidade, a gente chama isso de lifting. A gente abre um pouquinho. Que ajuda a gente a abrir aí essa luz, tá bom? Então, quais são as dicas que eu tenho para te dar para você fazer o degradê, para você fazer essa penumbra de uma forma mais interessante? Uma das possibilidades é que você pegue a tua folha de estudo, o teu caderno de estudo e organize princípios básicos a seguir através de que eu vou chamar de marca-páginas. Você pode vir, vou fazer daqui pedacinhos. Nós vamos fazer 3 exercícios. Fita crepe comum, fita que você tiver. Isso aqui é ótimo para você fazer, por exemplo, exercícios para depois criar uma marca-página mesmo, tá? Então você vai pegar a sua folha e vai fazer o quê? Você vem com bastante tinta. Você vem com bastante tinta aqui em cima, inclina teu papel. Veja que a gente estava trabalhando com papel de aquarela até agora na horizontal, né? Mas a partir de agora você vai trabalhar com ele quando você precisa de peso. Você trabalha com ele você inclina ele
uma postura aí de uma posição de 45 graus. Faça uma bolsinha de água à medida que você vai acrescentando água para sua mistura. Então traga, e para que isso aqui tenha um efeito legal, você precisa ter água no teu pincel, né? E descer lavando o pincel lá no fundo, acrescentando água. Então deixa eu fazer um negócio aqui com vocês. Bom, a gente trabalha com mudar o pincel mais profundo. Não ficou um degradê como eu gostaria, então eu vou voltar com um degradê mais profundo, que é mais tinta. E à medida que agora eu venho acrescentando, eu tô agora acrescentando ainda com papel molhado, para que eu não perca o registro. Se eu fizer isso aqui com pouca água, eu vou ter marcas da pincelada. Então, a partir de agora é só água para que essa tinta se escorra. Não é muito, é meio chatinho fazer isso, porque de fato você começa, pode perder um pouco o domínio no meio do caminho. Mesmo a gente que é experiente, mas é super interessante esse exercício, porque te ajuda a gerar domínio sobre a tinta. Veja, quando eu percebi que aqui estava escuro e aqui não estava dando o degradê que eu queria, o papel estava úmido, eu mudei o pincel e aí eu voltei com mais tinta, né, trabalhando com úmido desde o princípio. Eu não corrigi pela metade, não faça isso na aquarela. A partir de agora, a gente vai molhar o pincel sem água, trazendo, né, a água mesmo. Fiz a poça de água ali, a bolsinha, vou descer. Acrescento agora um pouquinho mais de tinta, um pouco mais, eu volto aqui para a base. Você percebe que eu nunca coloco a água totalmente aqui, ainda tem a tinta bem densa desse lado, porque se eu faço isso, eu vou perder a consistência mais profunda da aquarela, da tinta, né? Aqui tem uma marca que eu não tô satisfeita. E é isso. Provavelmente foi na hora que eu parei para conversar. Vou voltar aqui e vou trazer mais profundidade aqui. Então, o que eu quero fazer aqui agora? Vale a pena voltar com o pincel, o papel? Vamos tentar dominar aqui de novo, ó. Água, tinta. Vou desfazer essa mancha aqui e eu vou descendo até o momento aqui. Tem jeito, vai chegar um momento em que a gente vai ter mesmo essa quebra um pouco maior, tá bom? Então é isso. Se eu volto, acabo perdendo um pouquinho, vai ficar marcas, né? Mas a gente já entendeu aqui que isso aqui é uma forma de criar um degradê. Pode fazer isso com absolutamente todas as cores que você tem. E faz depois uns desenhos com nanquim, corta, dá de presente. Você nunca vai perder esses exercícios e ainda vai poder presentear. Forma de tirar, sempre faça isso, senão rasga no papel. E uma dica de ouro: quer aprender a fazer uma profundidade, a dar profundidade para alguma coisa? Vamos supor que a gente tenha uma caverna. Vou mostrar aqui. Princípio de 3 cavernas, ok? Caverna 1. Vamos ver aqui um pouquinho mais.
deixar ela meio irregular. Como é que eu faço aqui? Um dos erros tremendos é não dar a profundidade necessária. Então eu tentar criar aqui, ó, só aqui, por exemplo. Vou fazer uma profundidade somente aqui. Um outro erro é você buscar a profundidade nela toda, né? Às vezes você tem e faz isso. Então, qual seria o ideal? Que você venha com uma profundidade 1/4 aqui, né, na nossa legenda, e vá minimizando essa de acordo com a profundidade e a luz. Então, errada. Essa é uma possibilidade de você sentir esse degradê acontecendo, essa luz aparecendo, tá bom? Isso aqui a gente só tá falando das entradas, tá? Esqueçam o resto, todo o resto do desenho da caverna, porque nós ainda vamos chegar lá na questão das texturas. Beijinho!